o check-up na adolescência. Quando iniciar e o que pesquisar? Então, é muito importante, né? Qual o meu objetivo nessa aula, né? É vocês conhecerem, né, os níveis de prevenção. Estabelecer estratégias de prevenção primária adequada para cada adolescente. E solicitar exames, né, apropriados, né, para o adolescente, tá? Então, para poder falar, né, o que nós vamos sobre solicitar esses exames, tá? Fazer um check-up, tá? Eu vou ter que falar sobre os níveis de prevenção, tá? Toda essa aula minha, ela foi baseada, né, principalmente foi dentro, né, do livrinho, né, que tem da atenção básica, tá? Do manual, né, da atenção básica, no número 29, né, que é de rastreamento, tá? Do Ministério da Saúde. Esse manual é excelente para vocês baixarem, tá? Muito bom, tá? Para vocês lerem, muito legal. Então, olha, nós temos 3 níveis de prevenção, né? A prevenção primária, a secundária, a terciária e a quaternária, tá? A prevenção primária, o que ela é? É aquela, né, que você faz todas as ações, né, no posto de saúde que nós temos, né, nas ISFs, tá? E que para evitar, né, as doenças, tá? Para prevenir, né, uma doença, tá? Por exemplo, nós temos, né, a ação da imunização, promoção de atividade física, a dieta hipossódica, né, para evitar a hipertensão, tá? Então, a atividade física, né, para você evitar doenças cardiovasculares, né, dislipidemias. Então, isso que é a prevenção primária. A prevenção secundária vai ser o rastreamento e o diagnóstico precoce, tá? E o que é o rastreamento, né? É o check-up, tá? É o screen, que você vai fazer, né? Antes de você vai fazer esse check-up, o que é? É aquela pessoa, né, que está assintomática, tá? E você vai ver, né, se está tudo bem com ela, tá? Então, é isso, né, isso nós vamos nos deter mais essa aula, né? No rastreamento, que rastreamento é igual check-up, tá? E a prevenção terciária? A prevenção terciária é reabilitar, né? É naquela fase que você faz com que o paciente, né, evite com que ele tenha complicações, né, das doenças crônicas, tá? Por exemplo, reabilitar os pacientes, né, de IAM, de AVC, tá? Prevenção de complicação de diabetes, de asma, essa que é a prevenção terciária, tá? E a prevenção quaternária é a detecção, né, de indivíduos que têm riscos de intervenções, tá? Com diagnósticos excessivos para protegê-los de uma intervenção médica inapropriada, sugerindo alternativas eticamente aceitáveis, tá? Então, nós vamos ver, né, que a prevenção quaternária é aquela... O que é a prevenção quaternária? É aquela que você vai... tipo assim, aqueles pacientes estão em fase terminal, né, de um CA, né? Então, você vai evitar, né, com que você... faça muitas intervenções nele, né, evitar um sofrimento para esse paciente, tá? Então, basicamente, essas são a prevenção, tá? E o que nos importa aqui, né, no caso, como nós vamos falar de check-up, é a prevenção secundária, tá? Então, olha, nós temos 3 categorias de prevenção de doença, tá? Que nós vamos ler atrás, olha, que tá, né, o rastreamento e o diagnóstico precoce, tá? Então, nós vamos ter, né, 3 categorias de prevenção de doença, para prevenir uma doença. É a manutenção de baixo risco, a redução de risco e a detecção precoce, tá? Agora, a estratégia para a detecção precoce será o diagnóstico precoce e o rastreamento, tá? Nós temos duas vertentes, né, que nós podemos fazer, né, para estratégias para fazer a detecção precoce de uma doença, tá?
O diagnóstico precoce é através de todas essas campanhas, né, que nós temos, de oncologia, por exemplo, né, câncer do colo do útero, tá? Nós vamos ter, né, câncer de reto, né, câncer da próstata, né? Então, tudo isso, né, para você fazer uma detecção precoce, tá? Para você o quê? Diminuir custos, tá? Para o SUS. Nós estamos falando, né, de saúde pública, tá, gente? Não estou falando de consultório, né, particular, tá? E o rastreamento, né? Então, a detecção precoce também, né, de uma doença é feita pelo rastreamento, através de check-up. E o que é rastreamento? É a realização de testes ou exames diagnósticos em uma população ou uma pessoa assintomática, né? Ela não está sentindo nada, com a finalidade de algum diagnóstico precoce, tá? Ou de identificar e fazer controle de riscos, tá? Como dislipidemia, né? Diabetes, tá? Tendo como objetivo final qual? Que é reduzir a mortalidade e a morbidade da doença, agravo ou risco rastreado, tá? Isso é segundo Gates, né, em 2001, tá? Então, essa é a finalidade, né, do check-up, tá? Agora, nós temos, o que acontece hoje em dia, né? O problema é que é muito importante você fazer um check-up, tá? Nós não vamos falar aqui, né, que não é importante fazer um rastreamento, né? Só que o que acontece, né? Cuidado com o excesso de rastreamento, né? O que está acontecendo, né? Você vê o dia inteiro, né? Televisão falando, tá? A mídia, né? Falando, tá? A internet falando, né? Sobre rastreamento, check-up, né? A importância, tá? Então, cuidado, tá? Será que esse rastreamento realmente, né? Ele está isento por exemplo, ele é isento de risco? Ele só tem coisa boa? Né? Então, cuidado, tá? Porque não quer dizer que você está fazendo rastreamento, que você está fazendo uma coisa boa, tá? Será que vai trazer alívio de sofrimento, tá? Quando você está rastreando alguma coisa, fazendo um diagnóstico, tá? Cuidado com a ansiedade, a expectativa a expectativa, né, que a sociedade tem, né, quanto ao check-up, né? Até numa conversa de amigos, né? Você tem que fazer alguma coisa. Nossa, você nunca fez check-up, você nunca foi no médico, né, para fazer isso, né? Então, é necessário você ver, tá? Cuidado para não transformar um fator de risco em doença, tá? Pelo excesso de medicalização, tá? Porque o que acontece, né? Tem muita mãe, por exemplo, essa semana mesmo eu atendi uma mãe que foi lá, né, levar as crianças dela, que o marido tem, né? Tipo assim, ela tem problema de lipídios, né? De dislipidemia. E foi lá levar as crianças, né, para fazer um rastreamento, tá? E aí, né, você vê, aí que eu falei com ela, né, o que nós vamos encontrar nessas crianças, tá? Vai encontrar que elas estão com colesterol alto, só que o que acontece? Você vai encontrar um colesterol alto, mas em criança, qual que é o nível de colesterol para você entrar, né, com a medicação? Vocês sabem, né, que é muito alto, tá? Então, o que você tem que fazer? Mudar a dieta. Se ela tem já uma pessoa que tem um fator de risco dentro da casa dela, ela tem que mudar a dieta de toda a casa dela, né? Não adianta ficar fazendo exame para quê? Você vai fazer medicação? Não vai. Então, isso, né, que é importante você explicar também para o paciente, né? Porque ele fica naquela angústia, né, de ter aquele fator de risco, vai ter aumento de lipídios, mas só que você não vai entrar com medicação, tá? Então, cuidado, tá? Você tem um aumento de custos, né, e de tempo, né? Nós vamos perder tempo, né, solicitando várias coisas, enquanto, em vez de gastar tempo pedindo, vamos fazer, né, com que, vamos orientar, né, esses pacientes, né, essa família, tá? Isso é importante. E aumento de custo mesmo, né? Nós temos, né, cuidado com o sobrediagnóstico e o sobretratamento também, né? Porque muitas vezes por exemplo, é 200, né, o colesterol, vamos dizer, tá? Porque 220 já entra com medicação, tá? Então, cuidado, tá? Então, é isso também, né, que nós vamos ter cuidado com a medicalização, tá?
E também isso aumenta muito, né, a demanda, né, pelo serviço de saúde, tá? E até quando será também que trará alívio ao sofrimento, né? Isso é uma coisa que a gente tem que se questionar também, tá? Então, olha, muita atenção, tá? Que cuidado com os modismos, com os guidelines, né? Com os protocolos, tá? Muito cuidado, né? Ao corporativismo, né? Tanto profissional, tecnológico e farmacêutico. Vocês sabem, né, que hoje em dia, né, as sociedades, né, médicas são todas, né, tem muito, né, dinheiro de indústria farmacêutica, vocês sabem disso, né? Todos os nossos congressos, né, são, né, patrocinados por quem? Pela indústria farmacêutica, tá? Não tem como, tá? Então, cuidado, tá? Muito cuidado, né? Coffee break, né, que nós temos aqueles, né, entre os intervalos, né, de umas aulas e outras, né? Você vê, né, quem dá aula, né? O médico, né? Então, cuidado, tá? Cuidado, né, para ceder, né, à pressão social, tá? Porque você fica tão pressionado, é lógico que a gente vai dar aula e vai atender, você fica pressionado, né? Porque todo mundo fala em check-up, até a gente mesmo, né? Como que eu não vou fazer um check-up? Correto? Então, cuidado, tá? E isso, né, para vocês verem, né? Não sei se vocês sabem, né, sobre a medicina baseada em evidência, tá? E nós vamos falar um pouco dela para a gente poder falar sobre o check-up, tá? Porque, olha, o que é a medicina baseada em evidências, tá? É utilizar informações provenientes de estudos sistemáticos, reprodutíveis, sem tendenciosidade, tá? De forma a aumentar a confiança no prognóstico, na eficácia da terapia e na utilidade dos testes diagnósticos. Então, olha bem, como é importante, a medicina baseada em evidência é isso, tá? Você, né, vai utilizar realmente, né, pesquisas que, ó, uma excelente, né, fonte é a Cochrane, né? Excelente fonte, tá? Pode colocar aí, né, que vocês é muito boa, tá? Para vocês pesquisarem, né? Que é um site, né? Totalmente, ele é isento, né? Não tem patrocínio, né? Não tem nada, tá? É uso consciente, né? O PubMed também, ele é muito bom, tá? O uso consciente das melhores evidências disponíveis para a tomada de decisão, avaliar cientificamente, né, a medicina baseada em evidência, ela avalia cientificamente a eficácia e a efetividade das intervenções em saúde, tá? E tem sempre uma base científica comprovada, tá? Isso é importante, tá? Então, olha, nós temos, né, esse site aqui, tá? Depois vai vir essa sigla aqui, tá? Depois eu vou falar no próximo slide dela, tá? Task Force, né? Você vai ver que para a graduação da qualidade da evidência, né? Esse site, né, é um site americano, tá? E tem site americano e um canadense, né? Que eles são totalmente assim, eles são não tem, né, nenhum patrocínio, né, de nenhuma indústria farmacêutica, entendeu? Então, é tudo baseado em evidência, tá? Então, o que acontece? Ele vai graduar a qualidade das evidências, né? Eles colocam um nível, né? 2, 1, né? 2, 3 e nível 3. Tá? Isso aqui também nós usamos muito, né, na auditoria médica, né, porque eu faço auditoria médica, tá? E a auditoria médica, você coloca muito, né, os colegas, né, que fazem muitas solicitações de exames, né, caros, então você vai ver a evidência daquele solicitação daquele exame para você poder, né, autorizar ou não, tá? Então, por isso que muitas vezes vocês, né, o colega, né, acaba não autorizando, né, aí você tem a justificativa, né, porque a evidência, né, medicina baseada em evidência, tá, por exemplo, o nível 3, tá? Então, no caso, né, opinião de autores no assunto,
respeitada e com base em experiência clínica, estudos descritivos ou relatos de casos e relatos de especialistas. Então, quer dizer, é muito fraca, né? Esse nível 3 não é uma evidência, né? Um valor, não é uma boa qualidade de evidência, tá? A melhor evidência é a 1, tá? Que são aquelas, né, obtidas pelo menos por um estudo controlado e apropriado, aleatorizado, com meta-análise, né, bem conduzida desses mesmos tipos de estudo. 2.1 são evidências obtidas de estudos controlados, bem elaborados e sem aleatorização. Grupo 2.2, né, o nível, né, 2.2 seria evidências obtidas de estudos de corte e de caso controle, bem planejado, de preferência de mais de um centro ou grupo de pesquisa, tá? E o 2.3 é evidências obtidas de múltiplas séries de estudos com ou sem intervenção. Resultados, né, inesperados, de uma experiência sem controle. Por exemplo, isso aí aconteceu, né, na década de 40, né, na época da Segunda Guerra, quando iniciaram o tratamento da penicilina, tá? Ele introduziu, né, o tratamento da penicilina, mas não teve sem controle nenhum, tá? Então, isso que aconteceu. Então, é uma coisa, né, que houve, né, na época, né, hoje, 2, né, 3, né, seria um exemplo, né, desse daqui, tá? Também pode ser encarado como um tipo de evidência, né, no caso dessa experiência sem controle, no caso dessa da penicilina, né? Mas hoje em dia, né, vocês veem, né, que se utiliza, tá? Então, olha, esse daqui, né, é USA Prevent Service Task Force, tá? Ele foi criado, tá? É um site, depois vocês vão ver, né? Eu vou dar um app, né, para vocês, tá? Que vocês vão, ele foi criado em 1984 e é formado por especialistas em medicina preventiva, cuidados primários e medicina baseada em evidência, tá? Então, o que ele tem? Ele só tem comprometimento com o quê? De recomendações de forma clara e transparente, tá? Esse é o comprometimento dele, tá? É a vantagem. Esta referência reduz o viés das corporações e associações médicas que costumam ter recomendações associadas em consenso práticas de especialistas, né? Porque hoje em dia, né, vocês sabem, né? Tudo guidelines, né? Tudo muito assim, muito engessado, né? Se você não fizer aquilo, né? Não estou falando, gente, de emergência, tá? Eu estou falando, né, de saúde, de check-up, né? Então, estou falando lá na atenção primária, tá? Não estou falando, só não esquecer disso, tá? E eu vou dar um exemplo aqui para vocês, tá? Nesse caso, né? No que eles... o que aconteceu, né, só para vocês verem, né, vocês sabem, né, que há uns 10 anos atrás, né, se utilizava, né, muita reposição hormonal, né, nas mulheres com menopausa, tá, porque ele reduzia muito, né, o nível de colesterol, tá, e prevenia as fraturas de ossos, né, decorrente à osteoporose, né, mas vocês sabem, né, que depois, né, de alguns anos, né, vocês começaram a fazer um ensaio clínico, tá? E que acompanhou milhares de mulheres durante anos, tá? E documentou-se que aquelas que utilizavam hormônio morriam muito mais de problemas cardiovasculares, tá? Como, por exemplo, o tromboembolismo pulmonar, vocês sabem que realmente, né, trombose, né, que é o hormônio, tá? E câncer de mama, tá? Então, isso comprovou que o emprego do hormônio, tá, em mulheres com menopausa fazia muito mais mal do que bem as mulheres, tá? Então, a evidência foi que não tem porquê, né, é melhor utilizar, hoje em dia já utiliza, né, o hormônio já, aquela medicação, né, que melhora, né, os fogachos, né, e que não é base hormonal,
tá? Então, para você ver, né, que como que muda, tá? Então, as condutas vão mudando, né, com o ano. Você vai ver, né, que ensaios clínicos, né, estudos, né, meta-análises, né, são feitas e que demoram anos e tem um número de população muito grande, vai ver se realmente você precisa ou não continuar com essas condutas, né? E uma coisa importante também, quando nós lermos artigos, né, vamos ver, né, como que foi, né, se foi uma meta-análise, né, se foi um estudo de corte, né, vocês viram que a meta-análise é a melhor que tem, tá? Em vez de ficar fazendo um relato de um caso, né, são coisas assim que não dá para você fazer não vai ter uma evidência, né, muito grande, tá? Então, é importante vocês, depois leem, né, essa revista, né, do Ministério da Saúde, tá? Que esse guia, né, que é muito interessante, tá? Fala tudo, e vocês, é importante, né, quem gosta também vocês que precisam, né, ficar lendo artigos, né, que muitas vezes vocês acabam lendo artigos que não são bons, né, de boa qualidade e perde tempo, tá? Então, olha, os graus de recomendação, tá? Então, o que acontece, né? O Task Force, né, ele começou, né, a ter o grau de recomendação, tá? Então, olha, o A, B, C, D e I, tá? Nós temos até o I. Então, nós vamos, esse Task Force, ele recomenda o A, tá? O grau A, recomendação grau A. Ele é excelente, tá? É o que a gente tem de oferecer o melhor, né? Pode fazer aquilo ali, que aquilo ali serve para alguma coisa, tá? Ele existe, né? Olha aqui, existe extrema certeza de que o benefício, ele é substancial, tá? O grau B, ele recomenda que se ofereça o serviço, pois existe moderada certeza de que o benefício varia de substâncias de substanciais a moderados, tá? Quer dizer, então você pode oferecer aquilo ali, tá? Deve se oferecer, né? O B também deve, tá? O C, aí já começa, né? Olha, recomenda contra a oferta, né? Ela recomenda contra a oferta rotineira do serviço, tá? Você pode se considerar a oferta do serviço para pacientes individuais, quer dizer, você deve oferecer individualmente, né? Não para uma população toda, né? Não a nível, assim, de saúde pública, né? Mas para alguns tipos de pacientes, você pode oferecer aquilo ali, tá? Então, olha bem, você oferece esse serviço somente se outras considerações que suportam a sua oferta para pacientes individuais, né? Vocês viram, então, para certos pacientes, não é para todo mundo, tá? O D, o Task Force recomenda contra a oferta do serviço, tá? Existe moderada ou muita certeza de que o serviço não traz benefício ou que os danos também não superam, né, os benefícios, tá? Então, olha, desencorajar a prática desse serviço, tá? E o I, né, vocês vão ver que concluiu que a atual evidência é insuficiente para avaliar os benefícios e danos de se adotar o serviço, tá? Então, caso seja oferecido, o paciente deveria ser informar que está ciente das incertezas sobre os danos e benefícios da intervenção. O I, né? Então, olha, não serve, tá? Ele é totalmente incerto, tá? Então, esse daqui é um app, né, que vocês podem baixar no seu celular, tá? Que é do Task Force, tá? Você vai lá, você vai colocar, tá? Depois eu vou mostrar ali para vocês, se vocês baixarem agora, vocês colocam a idade, né, do paciente, tanto faz, tá? É a criança, adulto, né? E também idoso, tá? Você vai colocar, né, o peso, a altura dele, né? Você vê, né, se essa pessoa, né, ela é fumante, se ela é tabagista, se ela é sexualmente ativa, tá?
E aí você dá um enter e ele vai ver, né, o que recomenda fazer com aquele paciente, tá? Qual o rastreamento que tem que fazer com aquele paciente, tá? Então, se você tem dúvida qual o exame que pede para aquele paciente, baixe esse app e coloque lá, tá? E você vai ver o que é importante para aquele paciente, tá? E uma coisa que, em resumo, vocês vão ver, né, o que é importante, tá? É uma boa anamnese, tá? Fazer uma história na anamnese, né, é importante. Senta, vai falar com o paciente, né, sobre a história dele, colher uma história importante, fazer um importante exame físico, tá? Para você fazer, não existe coisa melhor do que esse, que é o check-up, tá? Então, olha bem, no caso, por que acontece, né? Todo mundo acha que eu ia chegar aqui e falar, né? Hemograma, EAS, exame de fezes, o perfil lipídico, né? E a glicemia, né? Tem que pedir, tá? Anualmente. Mas não é isso, né? Nós temos que ver, né? Que não é por aí, né? Que para pedir, né? Como fosse uma receita de bolo, né? Medicina não é receita de bolo. A gente pode até fazer, mas a gente tem que estar consciente, né, que não está dentro, né, de medicina baseada em evidência, tá? Então, se vocês tiverem dúvida, né, pode mandar aqui, tá, gente? Então, olha, o rastreamento, por exemplo, de colesterol, né, em adolescentes, tá? Isso, né, todo mundo, né, o perfil lipídico, né? O que você, olha, vocês vão ver, olha, eu trouxe, né, aqui várias, por exemplo, aqui nós vamos ver, né, da Sociedade Brasileira de Cardiologia, nós vamos ver aqui na National Heart, né, no caso, né, da Pediatrics, né, revista, né, de pediatria, né, da Sociedade Americana, em 2011, tá? Quando que você fazia colesterol, tá? E, no caso, né, você pede para o adolescente, tá? Porque vocês lembram, né, que adolescente é de 10 a 19 anos, né? Não esquecer, né? Porque a gente, tá? Então, ó, pais, avós ou irmãos com IAM, angina, né, com história, né, de infarto agudo do miocárdio, de angina, AVC ou morte súbita precocemente, tá? Pré-adolescente é da idade, né, que antes dos 10 anos, né, que vai de 6 a 9 anos, né, de 9 anos até 12 anos, né, considerado pré-adolescente, né, depois, né, você já considera, né, adolescente. Pré-adolescente é aquele que vai entrar na menarca, né, tá entrando na puberdade, tá? Não começou ainda aquela, tá? 9 a 12 anos, isso mesmo, 9 a 12 anos. Então, ó, porque na realidade, né, com 9 ele vai entrar, né, no estirão, né, naquele estirão, né, com 12, 13, 14 anos, né, ele com certeza, ele já não está finalizando, né, mas ele já está ali, né, na metade, né, quase finalizando, tá? Semana que vem a gente vai falar direitinho, né, sobre isso, tá? Mas a pré-adolescência é de 9 a 12 anos. Mas hoje em dia a gente nem tem muito mais a pré-adolescência não, né? Acabou um pouco, tá? Já começa mesmo a adolescência, né? De 10 anos até, né, 19 anos, né? O certo é pediatra atender, tá? Então, vamos ver, olha. Então, né, no caso, né, quando que você vai colher, tá? No caso, são pais, avós, no caso de pais, avós, você ter, né, então, uma história familiar, né, de infarto agudo do miocárdio, angina, AVC ou morte súbita precocemente, tá? O que é morte súbita precocemente, né? Por exemplo, se na família dele, tá, no caso, irmão, pai e avós, né? É a primeira e a segunda geração, tá? Que a gente considera, tá bom? Mulher, né, menor do que 55 anos e homem menor do que 65 anos, tá? Isso que é morte precoce, tá? Súbita precoce. Essa que é a idade. Pais com colesterol maior do que 240, tá? Se esses pais têm, né? Adolescente diabético, hipertenso ou sobrepeso e obeso,
tá? Quer dizer, ó, vocês vão ver, né, que todo obeso, todo sobrepeso, né, eles têm que fazer, né, o rastreamento, né, tanto para o colesterol, aí você tem que fazer aquele rastreamento todo que nós estamos acostumados, tá? E a doenças, né, e adolescente com doença clínica de médio e alto risco para doença cardiovascular. Doença de clínica, né, de médio e alto risco, nós vamos ver depois ali na frente, tá? Eu vou explicar o que é. E agora ela é bem pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, olha o que ela fala, né, que indivíduos maior que 10 anos de idade deve ser analisado o perfil lipídico anualmente, tá? É universal, tá? Ele não é seletivo, tá? Ele é universal. Acima de 2 anos, tá? Olha bem, crianças acima de 2 anos, se tem uma história familiar de colesterol, tá? E doença, né, cardiovascular prematura, tá? Uma história familiar menor que isso aqui, né, que eu já falei, tá? Deve-se colher também o perfil lipídico, tá? E crianças que apresentar sintomas arco corneano, fatores de risco como hipertensão arterial, tá? Diabetes mellitus, fumo, obesidade, tá? Isso aí, no caso, né, mais, né, obesidade, né? Criança que eles falam, quando eles falam criança, é porque eles consideram, né, adolescência, né, ainda até criança. Então, colher também, né, o perfil lipídico anual, tá? Então, olha bem como que já, né, já totalmente, né, já mandou isso daqui totalmente diferente, tá? A Sociedade Brasileira de Pediatria, como já mudou, né, para o National Health, tá? E assim como, tá, vocês vão ver agora, olha o que, no caso, né, o rastreamento, né, pelo Task Force, qual é o nível de colesterol, o rastreamento de colesterol em adolescentes? É aí, tá? Não precisa, tá? Se você só faz, né, de rotina, né, aí fica igual, né, aquele primeiro aqui, né, que você faz, né? Você só faz se tiver um fator de risco, tá? Se não tiver fator de risco, não há necessidade, tá bom? Assim como, olha, o que é condição de alto risco para doença cardiovascular, né? Então, olha, são a diabetes tipo 1 e 2, tá? Doença renal crônica, transplantado cardíaco, doença de Kawasaki com aneurisma coronariano, né? E moderado risco, tá? Doença de Kawasaki sem aneurisma coronariano, doenças inflamatórias crônicas, infecções por HIV e síndrome nefrótica, tá? Essa, né, que são a moderada e alto risco, tá? São as doenças que amplificam o risco da doença cardiovascular precoce, tá? Então, quer dizer, essas crianças aqui que tiverem isso, tá? Tem que fazer o perfil lipídico, sim, tá? Anualmente, tá? E agora, né, vamos falar, né, sobre a diabetes em adolescente, o rastreamento de diabetes, tá? Então, ó, obesidade, isso aí não precisa nem discutir, né? Deve-se fazer o rastreamento, tá? No caso, né, isso aqui, né, é pela American Diabetes Association, tá? Então, é uma padronização, né? O que eles colocam, né, neles, tá? Isso aqui é por ela, tá? Então, porque eu trago sempre uma e da Task Force para a gente poder comparar, tá? Então, olha, obesidade. No caso, se você tiver 2 ou mais fatores de riscos, né, que eu vou falar aqui agora, tá? Então, né, você deve colher, tá, a glicemia a partir dos 10 anos de idade, de 3 em 3 anos, tá? Não anualmente, né? Conforme a gente já, se você for ver, até pela Sociedade Brasileira de Pediatria, né, falam, né, para colher, né, se tiver esses, obesidade não, obesidade, né, no caso, é anual, tá?
Agora, nesses dois fatores, tendo dois fatores ou mais fatores de risco desse daqui, aí você se colhe, tá? Por exemplo, ó, a história familiar de diabetes, tá? Diabetes mellitus, pai e avó, né? É a primeira e segunda geração, tá, gente? Não adianta você ser tia, né? Avó e os pais, tá? No caso de etnia, por exemplo, negros, latino, no caso, né, de sinais de resistência insulínica ou condições associadas à resistência insulínica, por exemplo, acantose nigrans, né, hipertensão, dislipidemia, síndrome do ovário policístico, ou se ele foi PIG, tá? Quer dizer, se é adolescente, né, foi prematuro, né, PIG, né, então pode ter, né, provavelmente é importante fazer um rastreamento, tá? E história também materna, tá? De diabetes mellitus e filhos também de diabetes, filhos, né, de mães que teve gravidez, diabetes, né, gestacional, tá? Deve-se colher. E o que ele fala, né? Colher essa glicemia a partir dos 10 anos, de 3 em 3 anos, tá? Então, e o que agora, né? Então, no caso do Task Force, também, né? Ele fala a mesma coisa, tá? No caso, só se tiver fator de risco, tá? Não é para fazer, né? Universal, né? Porque você seria como obrigatório você fazer para todo mundo, tá? Não há necessidade, tá? Se você chegar, né? A pegar e ver você vê, por exemplo, né, no caso de criança e adolescente, é muito mais importante conversar com esses pais sobre, né, por exemplo, a alimentação, né, você encaminhar para o nutricionista, tá, porque você não vai entrar com medicação, você não vai ficar medicando essa criança, né, vocês veem que geralmente, assim, 99%, né, eu nunca precisei entrar com nenhuma medicação para o colesterol alto em criança, né? Porque você vê aquelas crianças com 200, né? Tem criança, né, que está assim com 170, né? A maioria, né, 170, 200, aí sim você vai encaminhar para nutricionista, tá? E fazer um acompanhamento disso daí, tá? Mas falar que tem que fazer, né? Então, por isso que eles falam, né, cuidado, né, para você ficar colhendo exame em excesso, tá? Porque você não vai medicar, então o custo disso, tá? No caso, olha, e agora, né, o hemograma, tá? O que você vai ver, né? Você vai ser sempre, né, porque toda vez que você colhe hemograma, você corre uma ferritina, né, o certo, né, porque é pela Sociedade Brasileira de Pediatria, tá? Com um ano, né, o certo seria colher um hemograma e ferritina, né, para ver se tem anemia ferropriva, tá? Mas o que acontece? Também tem que ter, né, um rastreamento, não precisa fazer para todos, né, gente? Nós temos que ter um fator de risco, tá? Não é uma coisa universal, né? Você tem que ser, né, seletivo nisso daí, tá? Então, olha, rastrear, né, o que eles mandam, né, na academia, né, americana, né, de pediatria, é rastrear todas as mulheres não grávidas para anemia a cada 5 a 10 anos ao longo da vida reprodutiva, durante exames de saúde de rotina, tá? E rastrear anualmente anemia em mulheres com fatores de risco para deficiência, né, de ferro. Por exemplo, no caso de perda menstrual, tá? Baixa ingestão de ferro, diagnóstico de anemia ferropriva, tá? E no caso de fatores ambientais, né? Por exemplo, pobreza, acesso limitado e alimentos, né? Isso aqui está bem dentro, né, do que é a nossa realidade, né? Que é o SUS, tá? Então, nós vamos ver, né, que pelo menos é bom, né? Pelo menos uma vezinha a gente colher um hemogramazinho, né? Realmente, tá? Mas também, né, é necessário, né? Mas também não precisa ficar pedindo todo mês, né, gente? Todo ano, toda hora, né? Porque tem gente que vai no posto, né, para pedir toda hora, tá? Agora, olha como que vocês vão ver, olha, como que é importante. No caso, né, da triagem, no caso do Task Force, nem se pronuncia na triagem em adolescentes, tá? Sobre triagem em adolescente,
para colher, para você ver anemia, tá? Triagem da anemia, independente, né, se é da pobreza, né, como é que está, tá? E no caso, tá, do caderno de atenção primária, esse aqui que eu estou falando, né, para vocês baixarem, tá? Que só fala sobre rastreamento, tá? Não se pronuncia em triagem de adolescente, tá? Você solicitar, né, para você fazer uma triagem de anemia, tá? Exceto em grávidas, tá? Então, você vê, né, que como que a gente pede, se você for perceber, como que a gente pede exame em excesso, tá? E está cada vez mais acontecendo isso, né? Até por insegurança nossa, até por uma judicialização da medicina, né, que está ocorrendo, né? E aí tem uma forma, né, de você se proteger, né, um pouco, né? Mas nada melhor do que proteção é a história, o exame físico bem escrito e bem feito, tá? Você baseada você sabendo que você está atendendo aquele paciente, você está, né, baseado em evidências, né, não tem problema, tá? Olha aqui, esse daqui vocês vão ver, no caso, né, pela Academia Americana, tá? Você faz, né, um rastreamento auditivo, tá? Em adolescente, tá? Por exemplo, olha, lá eles fazem, né, com 13 anos, tá? Com 16 e de 20 anos, tá? Eles fazem um rastreamento, né? Uma audiometria, tá? Aqui, né, esquece, né? Isso aqui, né? Assim, no caso, né? Não há necessidade, né? Se a criança está tendo um bom rendimento, né? Na escola, tá? Está tendo... Está tudo dentro do que a gente espera, o comportamento dela, né? Tendo o nível comportamental tá normal, não há necessidade, né, de você solicitar, tá? Agora, com baixo rendimento escolar, né, uma criança, né, que tem uma alteração do comportamento, então aí já é outra coisa, tá? Agora, isso aqui, né, já é rotina lá deles, tá? Outra coisa aqui também, né, da acuidade, tá? Visual, tá? A acuidade visual, eles fazem de forma, né, universal, tá vendo? Anualmente, dos 11, tá vendo? Até 21 anos, né? Eles fazem, né, universalmente. Isso aqui também, vocês vão ver que aqui também eles falam, tá? E aí... Isso aqui, agora, esse daqui, ó. E agora, ó, esse aqui é o livrinho, né? Só trouxe para vocês verem como que é Você vê aqui... Ó, isso aqui, né? Como que aparece isso daqui, tá? Quando você joga naquele app, né, que eu falei para vocês, eu tirei umas fotos, né, que aí você vê, tá? Ó, a recomendação, tá? Olha bem, hein? Eu coloquei assim, ó, foi criança, né, de 12 anos, né, que eu coloquei, tá? Eu nem coloquei o peso, tá? Só coloquei assim, 12 anos, tá? Porque lá o peso e a altura, o peso, no caso, né, e a altura é fits, né, por pés, né? Então você tem que transformar, né, a nossa, né, não é a mesma medida, né? E o peso e o peso é por pounds, né? Então, aí eu só coloquei a idade, mas se você também colocar na internet, tá, gente, se transforma rapidinho, tá? O peso, né, o quilograma para pounds e assim como, né, os centímetros, né, nós usamos ele para fits, tá? Então, ó, e menina não é tabagista, é sexualmente ativa, tá? Que eu coloquei, tá? E aí você entra, olha aqui, a recomendação A, tá? Quer dizer, isso aqui deve toda vez, olha, ácido fólico, tá? Para prevenir, né, defeitos de tubo neural, olha bem, tá? Isso aqui é a recomendação A, tá? Que eles falam, tá? Sífilis, fazer a screen, né, para sífilis, tá? Também, né,
tanto, né, para mulher, tanto para grávida e não grávida, tá? Sexualmente ativa, né, claro, tá? Então, deve ser recomendado, tá? E aqui você vai ver também que eles recomendam muito para adolescente o quê? As investigações, né, para IST, tá? Todas as adolescentes, né, que elas são sexualmente ativas devem ser rastreadas, né, fazer o rastreamento para as ISTs. Eles ficam muito mais em cima de doenças, de infecções sexualmente transmissíveis do que perfil lipídico, entendeu? Do que glicemia, tá? Isso daí, tá? Por exemplo, clamídia, né, também, olha, recomendação, tá? Fazer, né, o rastreamento, tá? Gonorreia, tá, também, né, sexualmente ativa, tá? E hepatite B também, né, mesmo que não esteja grávida, tá? Também, porque aqui, né, que tem mais, a gente não tem muito esse hábito, né? E, ó, obesidade, tá vendo? Ó, recomendação, por exemplo, criança obesa, tá? Então, deve-se fazer um rastreamento, tá? Sim. No caso, né, ó, câncer de pele, tá? Prevenção, tá? Também você deve fazer conselhos, né? Por exemplo, você deve fazer, né? É importante, né? Você falar sobre o câncer de pele, tá? Vocês abrem aqui, tá? No clínico, né? Sumário, vocês vão ver, é muito legal, tá? Falam tudo, muito bom, tá? É importante para a gente que está lá no postinho me pedir. E até para a enfermagem também, né, é importantíssimo ela ter isso, tá? Porque você vai lá e vê, né, porque é importante a enfermagem e o médico falar a mesma coisa, tá? Não adianta nada a gente chegar lá, né, a enfermagem fala, não precisa, a senhora pode ficar despreocupada, né, não precisa fazer a glicemia, tá? Porque está lá no caderno, né, de atenção primária, que ela não precisa solicitar, né? Não precisa fazer aquela coisa, esse rastreamento. Agora, chega o médico lá, não, vamos pedir, né? Isso aí é bom. Então, quer dizer, acaba não falando a mesma língua, né? Então, é importante, né, a gente falar a mesma língua, né? Aqui, olha, não se recomenda, tá? Fazer, olha aqui, ó, a prevenção, por exemplo, né, de vaginose, por exemplo, bactéria em pessoas, né, que estão grávidas, tá vendo? Ó? E também, né, não precisa fazer, olha, não precisa fazer também screen, né, de doença celíaca, né, em adolescente, tá? Não se faz, tá? Por exemplo, ó, não se faz também o screen, por exemplo, de escoliose idiopática, tá? Porque é muito comum a mãe, né, só se faz o rastreamento de escoliose idiopática em adolescente, tá? Se ela chegar, né, com uma dor nas costas, né, uma dor lombar, tá? E também com uma alteração, né, na coluna, tá? Senão, não há necessidade de fazer nada, tá? E se você solicitar alguma coisa, somente o raio-x, tá, gente? Só o raio-x é a coisa mais simples que tem. Porque o que acontece? O colega, hoje em dia, está acostumado a pedir o quê? Ressonância, tomografia, tá? Então, isso tudo, né? Não há necessidade. Para fazer diagnóstico de escoliose, é só um raio-x simples, tá? Que você vai medir, né, o ângulo de Kolbe, tá? Só isso. Mais nada. Aqui, olha, aí, ó como que faz a outra parte. Quando você coloca lá, olha, o sumário, né, clínico, né, você vai ver, olha, no caso aqui, por exemplo, né, a pressão arterial, hipertensão arterial, né, fazer o screen. Eles falam screen, é como que se poderia falar. Quando você está hipertenso, né, aí você vai fazer aquela batelada de exames, né. Não, você só vai fazer, né, se ele estiver no estágio mais, por exemplo, a criança, né, se ela estiver no estágio 1, por exemplo, tá? Lembra, né, na aula lá de hipertensão, você não vai, o que você vai fazer? É só o tratamento o quê? Dieta, mudança de hábitos, tá? Aí sim, só isso. Então, não há necessidade de fazer aquela batelada de exame que a gente pede.
Então, ó, você só vai fazer alguma coisa se você houve uma mudança de hábito alimentar, houve uma educação, tipo, né, atividade física, né, essa criança está fazendo, e não houve, né, mudança, né, no caso, né, da PA, né, da pressão arterial dela, aí sim que você vai lá e pega e faz aí você pode pedir os exames, tá? Aí pode fazer um rastreamento, tá? Fora isso, né, não há necessidade, tá? A escoliose, tá? Isso aqui, né, eu acho que é importante, tá? Aqui, ó, tá vendo, ó, aquilo que eu tinha falado, né? Os lipídios, né, o perfil lipídico, né, em criança e adolescente, como rastreamento, não há necessidade. Sem fator de risco familiar, aqueles fatores de risco que eu falei, não precisa realizar, tá? Quer dizer, vocês viram que eles dão muito mais importância que as infecções sexualmente transmissíveis, tá? Do que, na realidade, isso, né? Diabetes, né? Hipertensão, essas coisas, né? Hipertensão tem que medir a pressão, tá? Pelo amor de Deus, tá, gente? Não esquece, né? Ele só está falando no caso do estágio 1, né? Você está ali, uma hipertensão, né? Aquela estágio 1, você não vai entrar com medicação, não vai entrar nada. Você só vai mudar, né? O hábito daquele paciente, tá? E aqui, né, é para a gente ver, né, o que acontece, né, depois disso tudo que eu falei, né, aí vem, né, a mídia, né, você entra lá no UOL, tá, isso daqui, ó, foi uma matéria de 19/3/2020 agora, tá, falando, ó, uma colega, né, pediatra, né, falando que o check-up infantil, né, a criança também deve fazer exame de rotina. Tá? E olha o que fala, né? Que maior do que 10 anos, independente se a criança for obesa ou não, além do hemograma normal, acrescenta perfil lipídico para avaliar o metabolismo de gordura no sangue. Quer dizer, aí, na hora que a pessoa vai no nosso consultório, né, e fala que não precisa, queria, né, fazer como é que está as gorduras, né, colesterol, né, no sangue, aí, né, fica difícil, né? Porque, então, é por isso que a gente fala, né? Você tem que estudar, né? Fazer um bom exame físico, parar, conversar com aquele paciente, né? Falar realmente o que é, né? Para a gente poder, né? Infelizmente, né? A realidade é essa, tá? E o exame de urina, né? O exame de fezes, vocês viram, né? Que nem fala nada, tá? Mas, né, pela Sociedade Brasileira de Pediatria, né, você deve dar um vermífugo, né, anualmente, tá? Se você tem o saneamento básico. Se você não tem saneamento básico, né, aí você faz, né, semestralmente, tá? Eles nem falam assim, ficar colhendo, né, exame de sangue, né, exame de fezes, tá? E o exame de urina, tá? Qual é a recomendação? Olha, você só faz, né? Olha bem, o exame de urina você só faz em mulheres grávidas, tá? De 12 a 16 semanas, tá? De gestação, tá? Só, mais nada, né? Que é, no caso, né? A relevância A, né? A recomendação A, tá? Enquanto, né? Que homens, né? E mulheres não grávidas, né, a recomendação é D, quer dizer, então você faz o quê? Individualizado, tá? Não vai fazer, né, de uma forma, né, generalizada, tá? Então, aqui, né, vocês vão ver, né, o que fala, né, olha bem como se resume, tá? Porque vocês vão ver que no final lá desse livro, tá, dessa guia, né, lá esse guia, né, de atenção básica, né, de rastreamento, eles vão colocar 3 quadros resumindo tudo o que o livro fala, tá? Olha bem, ele coloca, né, a dislipidemia, tá? Você vai ver, né, que maior do que
que você deve fazer o rastreamento, né? Por exemplo, dislipidemia em homens maior do que 35 anos deve ser realizado, né? Pelo menos anualmente, a recomendação é A, tá? Dislipidemia em homens de 20 e 35 anos, tá? Se o paciente tem alto risco cardiovascular, tá? A recomendação é B, tá vendo? Ó, a dislipidemia em mulheres entre 20 e 45 anos, tá? Pacientes de alto risco de doença cardiovascular, tá? Vocês viram, né, o que é alto risco de doença cardiovascular, já falei lá atrás, tá? Recomendação B. Dislipidemia em mulheres maior do que 45 anos. Pacientes com alto risco também, né? Você pede, a recomendação é A, tá? Hipertensão arterial, né? Sistêmica, maior do que 18 anos, todo aquele hipertenso maior do que 18 anos, tá? Tanto homens como mulheres, aí você também vai fazer um rastreamento, tá? Eles não falam, tá vendo? Antes disso, se está naquele estágio 1, né? Vocês viram, né? O que você tem que fazer, tá? No caso de tabagismo, tá? Faz um rastreamento, sim, em todos os adultos, né? Incluídos gestantes também. E no caso, é porque aqui eles nem falam de adolescentes, né? Mas se ele, né, for fumante, né? É importante, né? Vocês verem, também tem que usar. Uso de álcool também, tá? E na obesidade, né? Todos os adultos, né? E adolescentes, né? A recomendação é B, tá? Ó, e crianças, né? Qual é o rastreamento que se faz? Olha bem, só isso, hein? A criança que a gente está falando, né? Esquece, não é adolescente, tá, gente? Só coloquei aqui criança, porque olha bem, né? A gente fica lá atrás, né? Tá falando, né? Para colher, né? Exame, por exemplo. Até eu falei aqui mesmo, né? Que a Sociedade Brasileira de Nefrologia fala para a gente colher a creatinina, né? Pelo menos uma vez por ano, né? Nas crianças. Né? Então, você vê que, na realidade, a sociedade fala isso e pela medicina baseada em evidência, né, não há necessidade, tá? Então, olha, crianças, né, por esse baseado na medicina, né, baseada em evidência, olha bem, qual é? É o teste do pezinho, tá? Aí sim o grau de recomendação é A, né, para você, né, nos recém-nascidos, para fazer anemia falciforme, o hipotiroidismo, fenilcetonúria, tá? A ambliopia, o estrabismo e a acuidade visual deve ser feito anual, durante a puericultura, tá? Quer dizer, olha bem, é B, né, o grau de recomendação, tá? Mas aqui o que acontece? Para nós que estamos no postinho, não é encaminhar para o oftalmologista, né? É fazer um rastreamento, é você colocar aquela escala de Snellen, né? E fazer, né, com aquele 3 metros, né? E fazer com que a criança veja, né? Se ela está vendo a figurinha, né? E se tiver ali, sim, tiver alterado, encaminha para o oftalmo. Entendeu? É isso, né? E no caso, né, o teste da orelhinha também, né? Tem recomendação. É só isso, olha bem, ó, para as crianças, não é nada, tá? E é lógico, né, gente, essa criança que é saudável, né, que tem desenvolvimento normal, pelo amor de Deus, né? Se é uma criança que é pré-termo, né, que aí você começa, né, ter várias complicações, né, que é filha de mãe diabética, né, vocês viram, né, tem que fazer uma história, tá? Ó, e o rastreamento do câncer, né, também é outra coisa que eles falam, ó, colo de útero, mama e câncer do colo do reto, tá? Ó, mulheres sexualmente ativas, né, fazer, a recomendação é A, tá? Câncer de colo e reto, né, a pesquisa de sangue oculto em pacientes acima de 50 a 75 anos, né, a recomendação é A, tá? E a mama, né, entre 50 e 74 anos, bianual, tá? E aqui, né, agora, né, como conclusão, tá? Foi rápida, né, a aula, né? Não foi muito demorada, não. Então, olha, poucas são as recomendações de rastreamento que realmente merecem ser aplicadas na prática clínica, né, de pessoas assintomáticas. Vocês viram, né? Pouquíssimas, né? O importante, o que é, né? É você, né, fazer uma anamnese, um exame físico, tá? Cuidado com o abuso de solicitação de exames complementares, né?
porque acaba, né, você transferindo, né, transfere a confiança do profissional para os exames. Cuidado isso, tá? Cuidado para a gente não ficar solicitando demais exame e você esquecendo, né, que precisa conversar com o paciente, orientá-lo, tá? No caso, né, olha, muito rastreamento, né, ele não esclarece adequadamente as dúvidas do paciente e abre-se uma cascata de exames e usuários que serão condicionados a realizarem mais e mais check-ups, tá? Quer dizer, só abre mais dúvida para aquele paciente, quer dizer, aquele paciente, né, que está com 200, né, de colesterol, 220, aí ele faz 23 em 3 meses para fazer, tá? Enquanto, né, nem fez a dieta, né, direito, tá? E há risco de rotulação e intervenção consequente, né? Cuidado com os falsos positivos, né? Com aqueles exames, né, que são falso positivo, que na realidade, por exemplo, que comeu uma pizza, né, uma dieta, né, super gordurosa, foi colher o exame, vai dar alterado, né? Mas, né, na realidade, se ele fizer uma dieta corretamente, vai estar normal esse colesterol, tá? E outra coisa, colesterol hoje em dia não se faz mais, né? Jejum, né? Vocês sabem disso, né? Cole-se, né? Sem estar em jejum. Glicemia precisa, tá? De 12 horas, tá? E grande parte das vezes, você não esqueceu, olha, a palavra do nosso, né, profissional, né, da saúde, tá? Do médico, da enfermagem, né? Ela pode ser suficiente para tranquilizar o paciente, tá? E tirar essa apreensão, essa ansiedade, né? Que esse excesso de informação que nós temos, né? Tanto da mídia quanto da internet, né? De WhatsApp, você acaba tendo muita informação. Então, era isso que eu tinha que falar, né? Obrigada, tá? Pela atenção de vocês, tá? E